Gente, prazer aí poder participar do projeto, Enzo. Sei que contabilidade é aí uma das disciplinas mais esperadas, né? Por conta... muitas pessoas nunca estudaram contabilidade na vida, ou se estudaram de forma muito introdutória, né? E, enfim, a gente costuma dizer o seguinte: contabilidade não é difícil. Difícil é saber o que a Sebrasp pede, né? Tô falando sério, né? Porque ela tem uma norma própria, ela tem interpretações próprias, né? E até pra gente que estamos na docência, às vezes é difícil entender o que a CESP quer dizer com aquela questão, né? Então ela tem inovado em alguns assuntos que sempre foram pacificados, né? Ela resolveu inovar logo no início aqui, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre isso. E outros assuntos que ela tinha um entendimento diferente, que eu achava que era indevido, mas agora eles voltaram atrás e tem o entendimento que eu sempre achei, né? Quando a gente for falar de fatos permutativos, né? Fatos modificativos, né? Fatos mistos. Então, parece que hoje em dia, ela, nesse sentido aí, ela já está mais, vamos dizer assim, interpretando da maneira que deveria, tá? Então, para quem não me conhece, sou Anderson Fumax, tá? Sou contador de formação e aí com muito prazer a gente tá fazendo esse projeto. Vislumbro aqui já muitos aprovados, né? No último projeto Enzo tivemos bastante, né? Então foram vários aprovados, né? Nem todos pagaram minha Heineken, que ficaram de pagar, né? Mas eu vou atrás de vocês, né? E peço o endereço de vocês para o Thiago lá, vou atrás de vocês, né? Então essa é a recompensa, pagar as verdinhas para o professor, tá? Bom, então contabilidade, vamos direto ao ponto aqui, sem muitas delongas, né? Já que a gente atrasou um pouquinho o início, que até aí a live aberta também deu problema aí na TIM, né? Então não pôde ser aberta para quem era de fora, né? Mas vamos lá, vamos falar do conceito de contabilidade. Esse conceito ele foi idealizado no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1929, tá? Ou seja, lá dizia que a contabilidade é uma ciência social, né? E para muitos que acham que contabilidade tem muitos cálculos, né? Pô, eu não sou bom de matemática, eu tenho medo da contabilidade, cara, esquece. Né? Tem problema com matemática, fala com meu amigo aqui, né? Ou seja, ou RLM, ou estatística e tudo mais. Contabilidade você até vê números, mas na verdade você acaba interpretando, tendo que interpretar, né, alguns números, né, algumas situações que são colocadas numa questão, tá? Então uma ciência social não é uma ciência exata, tá? Assim como a administração é uma ciência social, a economia também, a contabilidade é uma ciência social. Por quê? Porque na verdade, primeiro, as ações que decorrem, né, do registro contábil, essas ações são feitas por pessoas de dentro da empresa, né, de dentro da entidade. E a contabilidade acaba afetando a sociedade como um todo, ou seja, governo, né, investidor, empregado, fornecedor, cliente, banco. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente for falar de usuários da informação contábil, tá? Então, uma ciência social, não esqueçam disso, tá? Isso já foi objeto de prova em 2018. Né? Então, hoje em dia, se cair, obviamente, vocês já sabem que não é uma ciência exata, né? Então, uma ciência social que pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma entidade. E aí é que é importante ressaltar que quando ele fala funções de orientação, controle e registro, né, são as possibilidades que a contabilidade tem de ajudar, de orientar as pessoas que precisam da informação contábil para tomar algum tipo de decisão, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é a primeira polêmica, né, que a Sebrasp nos coloca. Então, se ela for efetivamente a banca, então a gente vai ter que trabalhar com esses conceitos, né, atuais de objetivo e finalidade, que ela mudou de um ano para cá, 2 anos para cá no máximo, né? Então, ou seja, função de orientar, ou seja, controlar por conta do patrimônio e registro. A contabilidade, ela efetua registro, tá? Só que ele fala aqui, orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma entidade. Passada essa primeira fase aqui, dos aspectos introdutórios, nós vamos trabalhar com um assunto que a Sebrasp ama, que é justamente atos e fatos. Todo concurso que tem contabilidade, que tem Sebrasp, tem esse assunto, né? Então, eu frisei aqui atos e fatos propositalmente, porque esse aqui é o conceito de contabilidade universal. A contabilidade que vocês vão trabalhar para a prova, em regra, é a contabilidade geral, que é um segmento
é uma parte da contabilidade, tá? Porque existe a contabilidade pública, por exemplo. Inclusive tem um item no final da emenda de vocês, se eles replicarem, né, que fala de estrutura conceitual aplicada às entidades do setor público. Eu nunca entendi muito por que esse item está lá, mas eu não queria falar sobre ele agora não, tá? Porque se a gente entender a contabilidade de uma maneira geral, mais à frente a gente faz os ajustes necessários, senão eu vou confundir muito a cabecinha de vocês, tá? Então, ou seja, por que ele fala isso? Porque na contabilidade pública eu posso registrar tanto os atos quanto os fatos. Na contabilidade geral, eu só registro os fatos, né? Mas aqui é o conceito de contabilidade universal, consegue entender? Então ela serviria para qualquer segmento da contabilidade, tá? E aí repare o seguinte, né? Registro, né? Orientação, controle dos atos e fatos de uma entidade. Então repare aqui que ele usa a expressão entidade, né? E a entidade, na verdade, é mais do que uma empresa. Empresa normalmente tem finalidades lucrativas, né? Mas, por exemplo, condomínio precisa ter contabilidade, pelo menos deveria, né? Igreja deveria ter contabilidade, né? Clubes de futebol que não são SAFs, né? Vamos pensar nas associações, eles precisam ter contabilidade. As entidades públicas também têm contabilidade. Enfim, então quando ele fala de entidade, é algo muito maior do que simplesmente falar de uma empresa. Tudo bem em relação a isso? Tá? Ou seja, para eu ter contabilidade, que é justamente o campo de aplicação da contabilidade, eu preciso ter uma entidade com patrimônio e esse patrimônio precisa ser mensurável, ou seja, de forma monetária. Então pensa no seguinte, estamos na época de imposto de renda, né? O leão vem como? Vem rasgando, né? Não deixa de ser uma contabilidade nossa, pessoa física, para prestar contas com o leão. Vocês concordam? Porque repara o seguinte, lá tem rendimentos tributáveis, né? Não tributáveis, tributação exclusiva. Isso equiparia a quem? As receitas de uma entidade. Vamos pensar assim, vamos fazer uma equivalência, né? Aí depois tem lá um campo chamado despesas, né? Deduções e doações, não tem isso lá no imposto de renda? Né? Equivaleria a quem? As despesas de uma entidade. Aí tem um outro campo lá para preencher, que muitas pessoas preenchem errado, que é bens e direitos, que são justamente os bens e direitos de uma entidade. E depois tem um campo lá chamado dívidas e ônus reais, que seria o que? Os passivos, seriam as obrigações da pessoa física. Então, se a gente for parar para analisar, rendimento equivaleria à receita de uma entidade, pagamentos e doações, deduções, seriam as despesas de uma entidade, bens e direitos equivaleriam aos bens e direitos de uma pessoa jurídica, por exemplo, e as dívidas e ônus reais, as obrigações. Ou seja, receita e despesa, contas de resultado, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? E bens, direitos e obrigações, contas patrimoniais. Repare então que a gente, como pessoa física, né, aqueles que têm bens que possam ser avaliados monetariamente, também precisam fazer a sua contabilidade, mesmo que não tenha uma escrituração, né, contábil ali formalizada. Tudo bem em relação a isso? Tá? Ok? Bom, e aí, meus amigos, qual é o objeto de estudo da contabilidade? Né? A contabilidade foi pensada para focar seus esforços, né, justamente no patrimônio das entidades. Né? E o patrimônio, que a gente também vai falar daqui a pouco sobre isso de uma forma mais ampla, né, é um conjunto inicialmente, né, de bens, direitos e obrigações, ou seja, bens são itens de propriedade da empresa, né? Ou seja, que a empresa consegue gerar benefício econômico pela sua utilização. Então, ou seja, se eu tenho uma empresa que tem um veículo, por exemplo, que ela tem a propriedade, isso é um bem dela. Se ela tem um terreno da sua propriedade, isso é um bem dela. Só que esses bens, obviamente, eles podem ser divididos em bens tangíveis, né? Bens intangíveis, bem móveis e imóveis, né? Mas são bens de propriedade da empresa, ou da entidade, na verdade. E eu tenho os direitos. Quem são os direitos? Né? Direitos, eu tenho às vezes direitos a receber. Emprestei dinheiro para alguém. Não façam isso, né? Emprestar dinheiro para os outros. Né? Se foi emprestar, não, doa. Doa para não ter aquele sentimento de ruim, né? Se eu emprestei, eu vou ter que cobrar, né? Ou seja, a empresa vendeu a prazo. Pô, ela tem o direito de receber. Vocês concordam? Ela emprestou dinheiro para alguém. Pô, ela tem o direito de resgatar esse dinheiro de volta. Ela adiantou uma parcela do salário do funcionário. Então ela tem direito de descontar esse adiantamento na hora de fazer o pagamento integral, né? Agora, olha que interessante. Aí eu tenho outros direitos que vocês vão ver com o passar do tempo. Isso vai ficar para a aula 2, né? Que eu não quero tirar metade dos alunos aqui, obviamente, hoje, né?
né? Porque tem aula aqui que quando eu falo, acabou, metade vai embora, né? Então não vai ser hoje isso, né? Então, ou seja, direitos, por exemplo, existem direitos que envolvem pagamentos antecipados, né? Alguns de vocês já sabem que já tem aula comigo há um tempo, né? Então, quando eu desembolso, por exemplo, né? Eu paguei 1 ano de seguro antecipado, 1 ano de aluguel antecipado. Pô, isso é um direito. É direito? Por que direito? Porque eu tenho direito de usufruir de 12 meses daquele aluguel, daquele seguro. Tudo bem para vocês em relação a isso? Conseguem visualizar? Né? E existem os chamados tributos recuperáveis, que a gente vai falar também sobre isso um pouco mais à frente. Né? O que são tributos recuperáveis? Muitas empresas, ao adquirir mercadorias para revenda, elas podem e devem, na verdade, né, pegar o imposto da compra. Vamos pensar no ICMS, né? Todo mundo já ouviu falar no ICMS, né? O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias, né? Ele está presente em qualquer coisa que você imagine. Até na energia elétrica o ICMS está lá. Então, ou seja, o ICMS é um imposto pago na compra de uma mercadoria. Se eu pego essa mercadoria que eu comprei e eu coloco para revenda, eu posso pegar esse ICMS da compra e abater no ICMS da venda. Então, ou seja, esse imposto também é um direito que a empresa tem, né, de utilizar para abater no imposto da venda. Estou dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem o conceito de direito de uma forma mais ampla. Eu acredito, né, que o Thiago deve ter passado para vocês o nosso material de apoio. Assim, para quem ainda não tinha, é um material com só 500 páginas, mais ou menos? 560, né? Mas eles estão em slides também, né? Então, por isso que ele ficou grande assim. Por quê? Porque ali está a base teórica de tudo que nós vamos apresentar aqui nas nossas aulas, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fiquem aí à vontade, obviamente, para perguntar. E existem também direitos de uso, né? Que foi uma novidade trazida, né, pelas normas internacionais de contabilidade, que é o seguinte: vocês sabem que é um bem arrendado, né? Ou, se não souberem, eu explico aqui. Um bem arrendado é um bem que eu uso, mas não é meu. Chamado leasing, né? Ou seja, muitas empresas fazem leasing de equipamentos, de computadores, né? Ou seja, aquele bem não é meu, mas eu tenho o usufruto. Ou seja, eu uso aquele bem, mas não é meu. Mas se eu atender as características de um ativo, né, mesmo que não tenha a minha propriedade, porque para a propriedade teria que ser um bem, eu tenho direito de uso daquele ativo arrendado. Né? Então, repare que o direito é um conceito muito mais amplo do que o próprio bem, que a gente vai, obviamente, ir colocando isso aos pouquinhos, né, com o passar do tempo. E eu tenho as obrigações, só que essas obrigações aqui, num primeiro momento, são as obrigações com terceiros, né? Ou seja, são as obrigações que a empresa tem com pessoas externas, né, com as pessoas que não estão na empresa. E aí eu já dou uma dica aqui. Muitas das vezes, né, a banca chama esse primeiro passivo que a gente vai mostrar para vocês de passivo exigível, tá? Mas por que passivo exigível? Porque o terceiro vai exigir o pagamento. Se eu peguei dinheiro emprestado com o banco, não paguei o banco porque eu dei prejuízo. Meu irmão, problema, o banco não quer saber se tu deu prejuízo. Ele vai te cobrar. Eu comprei a prazo de um fornecedor, não paguei o fornecedor porque esse mês não entrou caixa. Meu irmão, o problema é teu, tu vai ter que pagar. Por isso a expressão exigível. Tá? Então já fiquem atentos, né? Que a gente vai voltar com essa expressão algumas vezes, que a Sebrasp utiliza em alguns momentos. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Isso é fácil mesmo, tá? A Sebrasp complica, vocês vão ver em algumas questões que ela acaba complicando, né? E aqui começa o primeiro problema. Nunca houve problema com nenhuma outra banca. Passamos a ter com a Sebrasp, né, de uns anos para cá. Objetivo e finalidade. Isso sempre foi a mesma coisa. Qual o objetivo da finalidade? Qual a finalidade da contabilidade? Cara, sempre foi a mesma coisa. Ou, na verdade, eu tinha diversos objetivos ou diversas finalidades. Agora a Sebrasp, ela resolveu dividir isso. Ela resolveu dividir esses dois conceitos. Então, ela hoje em dia entende que o objetivo principal da contabilidade, e de fato eu acho efetivamente que é uma das maiores virtudes da contabilidade, justamente essa aqui, que é gerar informação útil no processo de tomada de decisão. Isso sempre foi uma grande virtude da contabilidade.
que as pessoas acham que a contabilidade só serve para registrar. Ah, vou escriturar só. Nada. Cara, vocês acham que uma empresa ou uma entidade toma decisões de investimento, de financiamento, de precificação, através de quê? Da contabilidade. Tu acha que ela forma o custo de um produto, de um serviço, através de quê? Da contabilidade. Você acha que ela faz projeções orçamentárias e financeiras através do quê? Da contabilidade. Vocês acham que uma empresa faz desconto de um produto ou um combo, faz promoções através de quê? Da contabilidade. A contabilidade que gera essa informação no processo de tomada de decisão. E eu estou falando somente aqui da empresa como um todo, né? Da gestão da empresa como um todo. Mas, por exemplo, se você é um investidor, alguém aplica em ações aqui? Investimento em ações? Assim, não fiquem receosos de falar não, porque hoje em dia com R$100 você aplica em uma ação. Não acha que vocês vão ser sequestrados aí por isso, não, né? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque quando você é um investidor, você busca a informação contábil daquela empresa para poder tomar uma decisão. Será que aquela empresa está dando lucro por ação muito bom? Por que ela sempre não está dando distribuição de dividendos, por exemplo? Então, são decisões que alguém de fora da empresa também vai tomar através da informação da contabilidade. Por exemplo, quando a Americanas, né, criou, né, aquele cenário todo de fraude contábil, cara, o que o banco fez? Não vou prestar dinheiro mais para a Americana, não. Pô, os caras estão endividados, não estão solventes, né? Quer dinheiro emprestado? Vou triplicar a taxa de juros, que o risco de não receber é maior. Então é uma informação também útil para o banco, não só para dentro da empresa. Consegue entender a lógica disso? Então a contabilidade ela é muito importante de uma maneira geral para quem tem, obviamente, interesses, né, ou algum tipo de correlação, de conexão com essa entidade. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, são os usuários da informação contábil. Tá? Mas onde eu quero chegar, Anderson? Então a Sebrasp, ela difere objetivo de finalidade. Então o grande objetivo da contabilidade é gerar informação útil no processo de tomada de decisão. E a finalidade ou as finalidades? Normalmente, finalidades têm relação com patrimônio. Falou de controle patrimonial, apuração de resultado, registro, tudo que tem algum tipo de vínculo, né? Ou seja, análise da variação patrimonial tem relação agora com a finalidade. Ah, Anderson, então ficou fácil, né? Vocês vão ver, eu até vou pular a primeira questão, que ela é recente. Né? Vou começar de algumas outras que vocês vão ver que estava fácil. E ultimamente ela começou a querer trazer um grau de dificuldade desnecessário. Ou seja, vamos analisar aqui, por exemplo, só para a gente começar bem, tranquilo, né? Não vou para um agora. Tá? Não vou para um, tá? Então, olha só, eu vou pular aqui. Vamos aqui, ó. Vamos para 5. Porra, 5 eu mataria tranquilo. A ciência contábil tem múltiplas finalidades e ramos de atuação. Mas independentemente do enfoque, a contabilidade tem por objetivo fundamental, o que vocês marcariam aí? Letra? Pô, B de bola, tranquila, né? Questão tranquila. Embora seja de múltipla escolha, foi uma questão Sebrasp. De vez em quando a Sebrasp trabalha com questões múltipla escolha. Porra, eu não erro isso nunca. Então, beleza, vamos lá. Vamos agora analisar o seguinte, ó, vamos para 6. Considerando conceitos objetivos